Então hoje a gente vai falar para onde que vão os deficientes mentais e crianças, o que acontece com eles, né? Por que essa pergunta é tão específica? Porque tanto crianças quanto deficientes mentais que não têm consciência, né, de sair da inocência, mesmo depois de adultos, não conseguem ter o livre-arbítrio, essas pessoas são consideradas inocentes, como se fossem ainda crianças. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Para onde que elas vão? O que acontece se não teve direito de passar pelo bem, pelo mal, pelo crivo, né? O que acontece depois quando eles morrem? Em primeiro lugar, vale a gente entender de que tudo, na assinatura de Deus, existe um delta, tá? Eu tô fazendo aqui um símbolo de um triângulo, tá? Onde tem a inocência, a consciência e a onisciência. O que seria a inocência? É a primeira fase da nossa vida, né? A criança, ela ainda não tem capacidade de discernir do que é certo, o que é errado, né? Apesar de ela já vivenciar o mal desde que ela nasce. Porque quando uma criança nasce, ela já chora. E por que ela chora? Porque ela sente solidão quando a mamãe não tá por perto, quando ela sente fome, ela já sente aquela coisa ruim da fome. Então, sentir fome é algo ruim, é algo dependente, entende? Então, tudo que é ruim pra gente é considerado mal. Então, por isso que a criança, ela já, mesmo sem ela saber, ela já tem acesso ao bem e ao mal, só que de uma forma diferente. Mas aí, mais adiante, a criança começa a entender, a fazer escolhas por conta própria, né? A discernir o que é certo do errado, enfim. Mas, Cris, existem também os deficientes mentais, né? Pessoas que, infelizmente, não nasceram com a capacidade cerebral que a gente tem e não conseguem discernir o que é certo do que é errado. Muitos deles não falam, né? Até nem gesticulam. Então, são vários tipos de deficiências mentais que levam certas pessoas a não terem a consciência, né, que a gente tem. Então, o que acontece com essas pessoas? De que forma que elas serão julgadas, tanto crianças quanto deficientes mentais? Então, para começo de conversa, todos nós, quando morremos, ficamos com a idade de Jesus Cristo, ou seja, com 33 anos de idade, tá? Mas calma que eu já vou chegar lá. Então, é o seguinte, se a deficiência da pessoa é uma deficiência permanente, logo, na matemática de Deus, isso não vai ser computado, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa morreu com 50 anos de idade, ela morreu ainda criança, sendo criança. Todos, sem exceção, precisam passar pela ino mais com, que é igual a oni. Ou seja, todos, sem exceção, precisam passar pela inocência mais consciência para chegar na onisciência, tá? Que é a onisciência de Deus. Ou seja, todos nós precisamos vencer o crivo, bem e mal, para chegarmos na onisciência de Deus. Para a maioria deles, não será uma rehologramação, tá? Mas uma escolha livre, até porque rehologramação tem a ver com as escolhas erradas que a gente fez, né? A gente tem que zerar essa matemática para dar certo, para a gente poder entrar no reino depois. Porém, como a criança ou a pessoa com deficiência mental não tem nada para zerar, não tem nada para resolver, não vai ser uma rehologramação, elas simplesmente vão passar pela liberdade de escolhas, tá? Que é uma liberdade consciente já no primeiro minuto pós-morte. Ou seja, eles sairão da inocência logo após a morte, tá? Serão introduzidos na dualidade, serão já crivados, já revelarão a sua natureza e escolha consensual. Então veja o seguinte, gente, nós que não possuímos anomalias, né, nas nossas faculdades mentais, nós passamos da inocência para a consciência já na nossa infância ou na adolescência, ou seja, nós saímos do jardim do Éden e somos introduzidos na dualidade nessa fase da nossa vida. E quando morrermos, nós nos tornaremos oniscientes, porque passamos pela fase inocência, consciência e pós-morte, onisciência. Conheceremos a onisciência de Deus. Porém, né, os que possuem anomalias mentais,
e as crianças, eles não se tornam diretamente como nós. Por quê? Porque eles têm que passar primeiro da inocência para chegar na consciência. Eles não passaram essa fase, não teve essa fase na vida deles. Então, pós-morte, isso vai acontecer. Até porque, para fechar a matemática de Deus, Deus não seria justo fazendo certas coisas com alguns e não com outros. Com todas as pessoas acontecem da mesma forma. Então, eles saem da fase inocência logo após a morte, tendo consciência sem precisar reologramar, né? E aí sim, eles chegam na onisciência pelo livre-arbítrio, pela livre escolha, tá? Porque se não fosse desse jeito, não seria justo da parte de Deus. Só que vale a gente lembrar de uma frase bíblica que muitos religiosos, quando vocês disserem isso para eles, vão dizer o seguinte: pois é, mas na Bíblia está escrito, mas das crianças é o reino dos céus. Só que olha que interessante, gente, eu até anotei aqui, porque eu gostei dessa frase aqui que o Akel falou, e eu vou repetir ela para vocês poderem entender. Então, quando alguém fala isso para vocês, mas das crianças é o reino dos céus, vale também vocês dizerem para essa pessoa que isso tudo é questão de interpretação. Essa frase ela não está errada e não está equivocada, só que a interpretação dela é que tá. Seguinte, porém, essa expressão só quer revelar a pureza, a inocência de uma criança na necessidade de que dentro da tríade da dualidade de consciência, ou seja, liberdade, o Criador requer dela que vença a malícia e permaneça na inocência mesmo sem ter experimentado o fruto com a ciência do bem e do mal. Então esse é o sentido dessa frase, tá certo, gente? E mais uma vez, frisando aqui para vocês poderem entender. Então, por que essa criança não vai precisar também ir para reologramação? Porque simplesmente ela não tem o que ver, ela não teve erros, ela não tem o que reduzir, ela não tem o que consertar, o que pagar, entende? Então, resumidamente, a saída do Jardim do Éden não é na adolescência, mas sim na morte. Tá? Eu espero que tenha ficado bem claro aqui, né? Essa explicação ela é muito simples, rápida e óbvia para vocês poderem entender que todos sim passarão pelo crivo, todos sim sairão de inocência para consciência para chegar na onisciência, independente do que a pessoa for aqui na Terra, independente se sair bebezinho daqui ou se sair daqui com deficiência mental. Porém, quando chega lá, a pessoa tem total acesso à consciência. Isso que é o mais lindo de Deus, porque Deus, ele não é injusto com ninguém. A matemática bate em tudo, por mais que pra gente aqui seja uma coisa meio difícil de explicar, meio difícil de entender, quando a gente chega lá, a gente vai entender tudinho e mais um pouco que a gente ainda não tem acesso aqui. Mas essa questão aqui, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado bem claro na cabeça de vocês que a matemática de Deus é perfeita, sem erros. Se fosse de outra forma, Deus não seria justo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.